Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso cronograma, hoje iremos falar sobre a cultura de células e tecidos. Começando inicialmente, com cultura de células e tecidos vegetais e depois passando então para a cultura de tecidos e células animais. Esses processos são de suma importância na área da biotecnologia. Bom, os objetivos da aula são demonstrar a importância da cultura de células e tecidos, falar brevemente sobre os principais métodos de cultivo utilizados e dar alguns exemplos das aplicações dessa tecnologia. Bom, a reprodução assexuada de plantas, ela visa obter um grande número de mudas a partir de uma única planta. Então a gente pode usar bulbos, no caso da cebola, rizomas, no caso das samambaias, tubérculos, no caso da batata inglesa, caules, no caso da banana, raízes, a maioria das plantas, folhas, e estacas, no caso das uvas, das parreiras. E as plantas obtidas, então, por propagação assexuada, elas são idênticas à planta-mãe entre si, ou seja, são clones. E por que será que acontece nas plantas? Essa capacidade, na verdade, das plantas de uma célula regenerar réplicas do organismo do qual ela deriva é chamado de totipotência. Na sua definição, é a capacidade de uma única célula, geralmente uma célula-tronco, se dividir e produzir todas as células diferenciadas no organismo. Essa é uma propriedade característica das plantas e é muito importante, porque ela permite que as plantas sobrevivam, mesmo após ataques de herbívoros, pragas e patógenos, ou em condições ambientais desfavoráveis. Então, isso mantém a existência das plantas. Por isso, essa propriedade. Então, a biotecnologia ela pegou algo que é uma propriedade, uma característica natural das plantas e usou isso para favorecer, então, a multiplicação de mudas, de plantas, a preservação de plantas, etc. Então, essa é a aplicação, o porquê da gente fazer o cultivo de células vegetais. Eu também posso usar essas células para produzir medicamentos, como a gente vai ver principalmente com as células animais. A gente pode usar essas células ou células humanas para produzir vacinas, por exemplo. Então, a primeira experiência bem sucedida foi a germinação in vitro de orquídea, em 1922, e a transferência asséptica ao meio de cultura. E quando incubada em condições favoráveis, as sementes e as plântulas, elas se mantêm protegidas do ataques de fungos e bactérias. Então, essa é outra vantagem desse cultivo. Você tanto pode proteger as plantas do ataque de pragas, de fungos e bactérias, como também você pode tornar as plantas livres desses patógenos. Então, a propagação, a micropropagação, ela se inicia a partir de explants, que são porções retiradas da planta, pequenos fragmentos extraídos de diversas partes da planta. E esses fragmentos podem ser folhas, raízes, segmentos nodais e gemas axilares, gemas florais. Então, só vamos mostrar aqui na planta o que a gente está falando. Então, a gema apical é aquele brotinho, aquele brotinho mais novo quando você vê uma planta. Você tem a estípula também aqui na base da folha, você tem a folha, e você tem também na base do caule da folha as gemas. Então, você tem a gema apical lá em cima, mas na base das folhas você tem aqui a gema axilar ou lateral. Então, a gente pode usar só essas porções aqui, essas gemas, para fazer o cultivo das plantas. Claro, além das raízes, ou ramos novos também. Então, aqui nesse broto, a gente também tem uma gema axilar. Então, eu posso usar ela para fazer a propagação dessa planta. Bom, e aonde a gente vai cultivar essas plantas? A gente vai cultivar no meio de cultura, porque a gente vai fazer isso in vitro, a gente vai fazer dentro de um frasco ou dentro de um tubo. Então, a gente vai usar um meio de cultura que imite uma planta viva, a seiva lá que circula na planta que vai levar, por exemplo,
os nutrientes para que aquele broto, né, se desenvolva. Então, como você retirou, né, aquela porção da planta e traz isso, né, para o laboratório, você precisa manter isso nutrido. Então, você vai usar um meio de cultura artificial que vai conter, então, fontes de carbono, substâncias inorgânicas, vitaminas, hormônios, né, para que a planta cresça, né, e reguladores de crescimento. Alguns desses componentes, né, eles podem ser substituídos por misturas pouco definidas, mais econômicas ou simples de manipular, por exemplo, água de coco, suco de tomate, suco de laranja. O pH geralmente desses meios ele fica entre 5 a 5,5, né? E tem vários constituintes. Claro, a água é o principal, várias diferentes fontes de carbono, macro e microelementos, vitaminas, hormônios, né? Então, as auxinas, por exemplo. Esse hormônio ela promove o alugamento celular, a formação de calos e de raízes, a gente já vai ver o que são calos, né? E inibe a formação de brotos axilares, né? E já as citocinas, né, que também é um hormônio, elas promovem a divisão celular, regulam o crescimento e o desenvolvimento de tecidos vegetais. Também pode usar uma mistura de substâncias como extrato de levedura, extratos vegetais e materiais inertes como agar, agarose, né, para dar sustentação ali, né, para o crescimento. A composição do meio ela vai variar de acordo com a necessidade da planta. Então, se você tem uma planta jovem, né, ali você vai usar uma determinada composição, dependendo também de qual fragmento que você vai colocar ali para crescer. E o crescimento e a diferenciação celular são controlados pela proporção entre hormônios e reguladores de crescimento. Por exemplo, se a proporção de citocinas e auxinas ela for maior que 1, então desenvolve-se brotos. Se for menor que 1, raízes. E se for igual a 1, calos. A incubação ela vai ocorrer numa faixa específica de temperatura, então geralmente 23 a 28 graus, com intervalo de 12 a 14 horas de iluminação. A capacidade de regeneração é maior, né, nas herbáceas que nas lenhosas, né, e tem uma distribuição desigual entre várias famílias. Depende também do genótipo e das condições ambientais e diminui com a idade. E a cultura in vitro ela tem a vantagem de ser mais rápida e de ocupar menos espaço que a multiplicação in vivo, né? As principais aplicações, né, estão no cultivo de plantas ornamentais, como orquídeas, né? Também se usa em hortaliças e silvicultura. Os explant, né, que é essa porção que se retira da planta, ele se cultiva, né, de maneira asséptica em meios de composição adequada, como nós vimos, possibilitando então a regeneração direta e completa da planta. E o processo ele envolve 4 etapas. Quais são essas etapas? Vamos ver cada uma delas. Então, o estabelecimento de uma cultura asséptica, né? Então, uma vez que você retira as partes da planta, essas porções elas são desinfetadas com hipoclorito de sódio, né? Então, você vai lá pegar, né, a água mais o detergente, vai separar esses explantes, vai passar, né, vai lavar esse material com água estéril e depois você vai fazer, né, a semeadura, né, nos meios e manter então a temperatura adequada para que esses explantes eles se desenvolvam, né? Depois é a multiplicação. Então você obteve lá, você pegou o explante, né? A planta ela começa a se desenvolver, ela vai dar vários brotinhos e aí você vai pegar esses brotinhos e vai passar para diferentes tubos, por exemplo, e vai fazer a multiplicação, né, desses propágulos, né, em vários tubos e assim você vai aumentando a quantidade. Depois que elas já cresceram e atingiram determinado tamanho, você tem que transferir, né, essas plantas para o solo, porque o meio de cultura já não consegue mais dar os nutrientes necessários e ela precisa também desenvolver raízes. Então, você vai levar para o solo. Depois que ela estiver no solo, ela vai desenvolver e quando ela estiver maior, ela vai passar por um processo de aclimatação, né, onde você vai aumentar as horas de exposição à luz ali, né? E geralmente isso é feito num sombrite, né? Até que aumente a capacidade fotossintética da planta.
Bom, a regeneração de uma planta ela pode ocorrer a partir da gema apical, né? Eu mostrei para vocês o que é a gema apical. E dentro da gema ainda a gente tem, né, um tecido subapical, né, que é um fragmento muito pequenininho de 0,01 ou 0,3 milímetros, que é chamado de meristema. Então, a gema apical já é pequena, então eu posso pegar uma porção menor, que é o meristema, e fazer o cultivo de meristemas, né? Esse é um tecido embrionário a partir do qual vão formar, então, novos tecidos da planta. Por isso, a cultura de gema apical pode ser substituída por culturas de meristema. Então, eu vou lá pegar a gema apical, né, que está lá no ápice da planta, e vou tirar só aquele brotinho menor lá, aquele pedacinho bem pequenininho que é chamado de meristema. E ele que eu vou colocar no meio de cultivo adequado, e aí vai desenvolver a planta. E por que isso é importante, né? Porque vejam só, um tubérculo de inhame de 100 gramas, ele produz 25 quilos de tubérculos em 2 anos. Por micropropagação, ele vai produzir 300 mil quilos. Né? Além disso, a partir de uma única gema apical, pode-se obter 4 milhões de cravos em um ano. Então, olha só o rendimento, né, desse processo, né, de micropropagação. Bom, outra vantagem desse processo que eu comentei no início é a possibilidade de você tornar as plantas livres de patógenos, né? Então, você pode fazer isso através, né, claro, além daquele, né, daquela limpeza, daquela lavagem, desinfecção que você faz com cloreto de sódio, você também pode passar a planta por um tratamento térmico, né? Então, por exemplo, né, esse processo é chamado de termoterapia. Então, você vai incubar a planta por uma temperatura por um tempo determinado. E isso pode ser feito com várias espécies. E aí você consegue recuperar a planta, né? E ela vai se produzir, né, de maneira assexuada e vai ficar livre, por exemplo, da infecção por vírus, né? Então, essa é outra vantagem do cultivo, né, de meristema. Bom, cultivo de calos, né? Então, nós vemos que se você pode cultivar explants, que são diferentes porções da planta, você pode cultivar a gema, né? Você pode cultivar o meristema e pode cultivar também o calo, né? O que é o calo? É uma massa de células cancerígenas, né, que prolifera de maneira irregular, tá vendo? Tem vários exemplos aqui, e a partir de um explante. É um tecido tumoral, né, que em vivo é produzido como resposta a ferimentos, né, a órgãos e tecidos. Então, muitas vezes você vai lá e você quebra o caule de uma planta, vai formar naquele local ali o calo. Em meio de cultura, o calo pode ser replicado, né, a cada 3 ou 4 semanas, e quando transferido para outro meio, né, com concentração diferente de hormônios, ele vai dar origem, então, a várias plantas. E durante essa proliferação celular ocorrem, né, variações genéticas e instabilidade cromossômica, que é uma variação somaclonal. Né? E isso pode ser positivo ou não. Né? Então, a planta-mãe pega um explante, faço, né, o cultivo de calos, e a vantagem é que esses cultivos de calos eles podem ser feitos, né, em bioreatores. E aí eu vou ter a formação ali da planta filha, né, ou embrióides, né, que podem ser envoltos, né, por uma proteção e formar sementes artificiais. Então, eu posso também usar o cultivo de calos para formar sementes artificiais. A cultura de calos ela é fundamental para espécies, né, como para cereais, leguminosas, forrageiras, espécies florestais e palmeiras. E essa variação somaclonal permite a seleção de plantas com resistência a estresse, ao ataque de insetos, de patógenos, herbicidas, concentrações salinas, moléculas químicas, e a gente ainda pode induzir essa variabilidade, né, usando agentes químicos. Então, desagregando um calo em meio líquido, se obtém uma suspensão de células que podem ser cultivadas em bioreatores, visando a produção de metabólitos secundários ou de embrióides, que são embriões, né, formados a partir de células somáticas. Eles podem ser, né, envoltos, né, por uma substância gelatinosa contendo nutrientes e vão formar, então, sementes artificiais.
Os modelos de bioreatores, né, para o cultivo de células vegetais, eles variam, né, pás giratórias, ar lift ou de leito fluidizado, e a condução do processo pode ser contínua, semicontínua, né, ou, né, descontínua, como a gente viu na aula passada. A escolha de uma modalidade ou outra, né, de cultivo depende da substância estar associada ao crescimento celular e se tratar de um produto intracelular. Então, aqui os modelos de airlift, né, é o modelo imobilizado e de membranas aqui, né. Bom, e para diferentes partes das plantas, então, como eu falei, você pode pegar então vários explant, fragmentos de várias partes da planta, você pode fazer o cultivo de meristema, você pode fazer o cultivo de calos, né, o cultivo de órgãos, como raízes, anteras, e o cultivo de protoplastos, né, e tudo isso pode ser usado para a conservação de um germoplasma, né, um banco, então, de plantas, né, no qual é importante você manter, né, aquela condição genética, né, essa variabilidade genética das plantas. Então, para isso, a gente pode usar também para o melhoramento vegetal. Né? Enquanto a autofecundação das plantas por várias gerações demora de 8 a 10 anos para obter linhagens puras, você pode reduzir esse processo a meses, né, com a cultura de anteras, que é a porção terminal do estame das flores, que gera as plantas haploides, né, que tratadas com colchicina, originam plantas diploides homozigotas. Os protoplastos eles se formam por digestão enzimática da parede celular, que poderá então ser regenerada novamente no meio de cultivo. Durante o período em que a célula está sem a parede celular, pode-se introduzir um material genético, né, fazer uma transformação, ou fazer a fusão de protoplastos de diferentes cultivares ou espécies, né, para obter então novas variantes. As plantas resultantes desses cruzamentos geram sementes que dificilmente se desenvolvem, sendo necessário retirar os embriões do resto da semente e proceder à sua recuperação mediante a vitro. Protoplastos, células, calos, gemas apicais, meristemas, sementes, embriões podem ser congelados em nitrogênios, criopreservando, né, essas plantas para a preservação das plantas. E isso permite a conservação, né, do germoplasma de espécies cultivadas e selvagens e também a importância farmacológica, já que alguns medicamentos contêm principativos extraídos de planta. Bom, nós vimos então, né, o cultivo de células, né, de tecidos vegetais. Agora vamos ver, né, o cultivo de células animais. Né? Igualmente, a gente também pode pegar, né, uma porção do tecido, né, individualizar em células e cultivar essas células, né, em placas, por exemplo, né, ou em garrafas. E esse processo é fundamental para a produção de algumas vacinas. Né? Esse método ele foi desenvolvido, né, em 1950 por Air Eagle, né? Inclusive o meio Eagle, né? Até hoje, né? O meio que a gente utiliza para cultivo de células era chamado de meio Eagle, né? Em homenagem a Air Eagle. Ele definiu então os nutrientes necessários para o crescimento celular, né? Então também vai conter água, sais minerais, aminoácidos, vitaminas, glicose, soro humano ou bovino e antimicrobianos, né? Para evitar a contaminação, né? Tanto com fungos como de bactérias. As células, então, elas são isoladas, inoculadas e mantidas também em condições assépticas a uma temperatura geralmente, né, na casa de 35 a 37 graus, com pH e umidade controlados. Então, aqui são alguns exemplos do meio, né? A gente chama esses meios aqui de MEM, né? Meio mínimo de Eagle, né? Por exemplo, né? Então, ele vai ter uma fonte de carbono, substâncias inorgânicas, aminoácidos, vitaminas. Geralmente a gente adiciona soro animal e antibióticos ali, antimicrobianos, né? E tem um controlador de pH que é o vermelho de fenol. Então, toda vez que o pH, ele, por exemplo, ele diminui abaixo de 6,8, esse meio começa a ficar amarelo. Né? Esse processo ele é chamado de cultivo primário, né? Porque você foi lá, pegou um pedaço de tecido e cultivou. Só que devido, né, essas células elas têm um número limitado de passagens, né? Com o tempo, né, essas células elas morrem.
Então, para que você obtenha uma linhagem, ou seja, uma cultura de células que seja cultivada de maneira indefinida, você precisa transformar essas células, né, em células para que ela perca essa capacidade, né, ou que ela adquira a capacidade, né, de se replicar de maneira indefinida. Isso pode ser feito tanto escolhendo então células tumorais que já têm essa capacidade, né, de replicar de maneira indefinida, ou você pode usar agentes mutagênicos para transformar então um cultivo primário numa célula de então, um dos exemplos, né, a cultura de linfócitos, ela fornece em poucos dias o número adequado de células para análise de cariótipo para detectar alterações cromossômicas, né, estruturais e numéricas que possam causar distúrbios, né, no funcionamento do organismo. Então, eu posso ir lá pegar um pouco do sangue da pessoa, separar esses linfócitos por centrifugação e fazer uma cultura. Colocados em meio líquido, né, com colchicina, que inibe a formação de fibras, né, vai bloquear metástases das células. Um choque hipotônico provoca a lise das células e libera somos. E aí eu posso fazer, então, né, o exame de cariótipo, a partir, então, do cultivo de linfócitos. Há também outros tipos de células de mamífero que podem ser cultivadas in vitro. Então, células isoladas a partir de fibroblastos ou tecido epitelial se multiplicam em superfície, né, num suporte inerte. A gente pode usar tanto plástico como vidro, né? No início se usava mais vidro, hoje se usa mais plástico, que vão formar então essa monocamada. E mediante a transferência, né, de algumas células, né, para o meio novo, né, que a gente chama esse processo de repique, uma cultura primária gera sucessivas culturas secundárias. Então eu posso pegar uma célula que está crescendo numa garrafinha, remover essa célula dali com a ajuda de tripsina e dividir ela em várias garrafinhas, e assim eu vou, né, fazendo um repique ou ampliando o meu cultivo. Entretanto, né, as células animais elas sofrem, né, o tipo de morte programada, que é a apoptose, né, depois de 50, na verdade menos, eu diria que umas 25 divisões. E aí seria necessário, de novo, você ir lá no frigorífico, pegar o tecido, isolar. Então, isso é muito trabalhoso. Então, o que a gente faz? Né? A gente transforma, então, esse cultivo primário, né, em células de linhagem. E aí você pode pegar tanto células, né, tumorais ou células troncas, né, ou linfócitos bem imortalizados, né, por infecção com vírus ou por fusão com células de mieloma, para obter, então, células de linhagem que podem se replicar de maneira indefinida. Né? E aí a gente tem vários exemplos, né, de linhagens celulares, inclusive você pode comprar essas linhagens, né, no banco de células, a TCC, American Type Cell Collection. Então tem a HeLa, que é uma das células mais famosas, né? Ela foi obtida da Henrietta Lacks, que morreu aos 31 anos de um carcinoma uterino. Né? E a linhagem de células HeLa ela foi isolada na época, continuando sendo cultivadas há mais de 50 anos, há mais de 70 anos. Né? Se vocês quiserem ler a história por trás das células HeLa, é bem interessante, né? Tá aqui o link. A MDCK é Made Derm Canine Kidney, é uma célula de rim de cachorro. 3T3 é um tecido conjuntivo de camundongo. Na valva, né, de linfoma humano. Né? A WI38 de pulmão embrionário. As células Vero, muito usadas, rim de macaco verde africano, né? Muito utilizada para a produção de vacinas. É a MRC5 de pulmão embrionário humano, também utilizada para a produção de vacinas. Então, essa aqui é a HeLa, né, as células, né, da Henrietta Lacks, que morreu então aos 31 anos. Essas células já foram tanto cultivadas no mundo que, se fosse possível juntar todas essas monocamadas, teria células suficientes para cobrir toda a Terra, né, de tanto que essas células já foram cultivadas. Então, né, no banco de coleções de cultura, né, se encontram linhagens celulares de diversos tipos, que geralmente estão conservadas, né, no nitrogênio líquido, e elas são usadas, então, além da produção de vacinas, produção de anticorpos monoclonais, citocinas, né, como interferon, proteínas recombinantes, né, e vários outros, né, fins.
Também, né, você pode usar essas células para o isolamento viral, que eu já vou falar em seguida. É importante só, pessoal, que o cultivo de células é algo que exige um cuidado muito grande, né? Porque ele é muito fácil de se contaminar, esses meios de cultura não são baratos, né? Então, para você manter essa estrutura, não é muito barato. As células, elas dividem lentamente a cada 20 horas, né? E você precisa, né, do ambiente estéreo, né? Que mantenha mantido a todo tempo. As concentrações celulares são baixas, o que também diminui a produtividade e a rentabilidade. E a demanda de oxigênio é alta e as células são muito frágeis e sensíveis, né, ao cisalhamento, né? Então, que eu disse que ela forma uma monocamada. Se começa a crescer, né, as células uma por cima da outra, elas morrem, tá? Algumas células crescem livremente em suspensão, como os linfócitos, outras só crescem se tiver um suporte. E aí, igualmente, você também pode usar bioreator, né, onde as células vão ser cultivadas, né, em membranas, ou imobilizadas em géis ou cápsula, ou fixadas em suportes, em modelos de fermentadores análogos aos vistos, né, na aula. As técnicas de cultivo celular deram um amplo impulso às pesquisas básicas e aplicadas, aos testes diagnósticos, às técnicas de fertilização in vitro, à produção de compostos biológicos, tecidos para transplantes e, claro, a produção de vacinas para uso humano e veterinário. Estudos toxicológicos substituem a experimentação com animais, também é fundamental na virologia. Então, a gente usa, né, cultivo celular para fazer isolamento de vírus. Então, quando eu quero saber se é um vírus que está causando, né, a doença, eu posso pegar o material, né, daquela lesão, né, ou se é uma pessoa que está com suspeita, né, de infecção respiratória, eu posso ir lá fazer um swab, né, nasal e inocular isso em cultivo celular para tentar isolar o vírus, né. É claro que essa técnica ela exige que o vírus esteja viável, então eu tenho que fazer rapidamente ou armazenar esse material de maneira adequada. Apresenta uma acessibilidade muito alta, teoricamente, né? Se você tiver ali em torno de 10 partículas virais viáveis, você consegue isolar o vírus, mas não é aplicável para muitos vírus, né? Porque tem muitos vírus, né, que a gente não consegue isolar eles em cultivo. Isso é a mesma coisa para a bactéria, né? Não é toda bactéria que você consegue cultivar in vitro. A mesma coisa aqui para os vírus. Bom, que célula que eu vou utilizar? Aí a gente tem que lembrar, né, da característica dos vírus. Os vírus são espécies específicas, então geralmente, né, se eu estou trabalhando com vírus humano, eu vou buscar, né, usar uma célula humana ou uma célula de primata, por exemplo, tá? Mas alguns vírus conseguem multiplicar em mais de um tipo de célula. Então, o vírus da diarreia viral bovina, né, o BVDV, ele replica em células de bovinos, ovinos, suínos, carnívoros e primatas. O circovírus suíno tipo 2, ele replica em células PK15, que são células de rins de suíno. O herpes vírus, né, equino, ele replica em células vero e em células de coelho. O vírus influenza, ele replica em células de rim canino. E o herpes vírus bovino, ele replica também em células bovinas e em células de primata. E, professor, a gente vai conseguir enxergar o vírus replicando essas células? Não, a gente não consegue, a não ser que eu use, né, claro, um microscópio eletrônico. Mas, geralmente, a gente usa um microscópio óptico, né, invertido, né, para olhar esses cultivos celulares. E quando ele está infectado com vírus, a gente não vê o vírus, mas a gente vê, né, o reflexo da infecção do vírus na célula, que a gente chama isso de efeito citopático. E esse efeito citopático ele pode ser lise, arredondamento celular, presenças de vacúolo, formação de sincício, que são essas formações aqui muito comum em vírus respiratório, né, no qual uma célula ela vai emendando com a outra, né, o vírus vai ligando o citoplasma de uma célula com outra e vai formando células grandes com vários núcleos, que é isso que a gente tem aqui, são os sincícios, né? Inclusões, picnose, que é um núcleo pequeno, e apoptose, que é a morte celular. Né? Então, tudo isso pode ser, né, fruto do efeito citopático do vírus e tem efeitos citopáticos que são característicos para alguns vírus, como é o caso da formação de sincícios.
Né? Então, aqui, por exemplo, né, é uma célula que está infectada com adenovírus, onde a gente vê, então, lise celular, ó, regiões onde não tem células, né? Você vê aqui, né, que essas células na periferia, que elas estão aumentadas de tamanho, né? Diferente dessas células aqui que não foram infectadas ainda, tá vendo? Então, é assim que a gente consegue reconhecer que uma célula está infectada pelo vírus. Bom, o isolamento viral, ele é muito importante, né? Porque a partir do isolamento viral, então, eu posso fazer estudos prévios, né? Então, se eu, por exemplo, se todo ano, né? Todo ano é isolado os vírus influenzas que causam, né? A gripe no mundo. Então, a gente pode fazer um estudo retrospectivo para ver, por exemplo, o quão diferente é um vírus que foi isolado desse ano do vírus que foi isolado 10 anos atrás. Então, esse isolamento é muito importante. Eu também posso usar, né, essa técnica para fazer o diagnóstico, né, e aliados a outras técnicas, né, para fazer detecção de antígenos ácidos nucleicos, produção de vacinas, né, fundamental, né, e antígenos virais. Então, tem muitas vacinas humanas ou de animais que são produzidas, né, usando o cultivo de células. Realizar testes de neutralização e determinar a concentração viral, então também a gente usa o cultivo celular. E, claro, o estudo da biologia do vírus, né? Como o vírus se replica, né? Quais receptores ele usa, quais tipos de célula infecta, como que é o mecanismo de patogenia. Né? Então, vejam só, né? Várias funções aí para o cultivo celular. Ok, pessoal? Então, essa aula foi curtinha. Aqui seguem as sugestões de leitura, né? Da meia-noite às 6. Então, nós temos lá né, no Google Sala de Aula, né, a versão já 2016 desse livro, né? Então, essa aula é um capítulo desse livro, na verdade, cada aula nossa é um capítulo desse livro, né? Tá ok? Então, aqui, né, aqui está o site do ATCC que eu falei aqui, né? Tem um link aqui, ó, né? Se vocês quiserem obter mais informações sobre o cultivo de célula, alguns artigos. Eu gostaria então de agradecer a atenção e até a próxima aula.